Olá, vocês estão iniciando mais uma edição do seu programa Educação em Foco Maranhão, com muitas novidades pedagógicas para vocês neste sábado. Você vai ver a caminhada realizada em Bacabal por professores da 3, 2, 1 gravando. Você vai ver a caminhada realizada em Bacabal, alusiva ao Dia Mundial do Autismo. E a pedagoga Raíssa Alencar fala da importância desse profissional, não só na escola, mas como em outras áreas de trabalho. Rosivan Dias, com seu quadro Carreiras e Profissões, vai entrevistar o professor Matheus Fernandes, que vai falar sobre a importância da oratória para o profissional da educação e demais áreas de atuação no mercado. Vamos começar o nosso programa vendo a caminhada alusiva ao Dia Mundial do Autismo, realizada em Bacabal. O evento reuniu centenas de participantes que percorreram as principais ruas da cidade em um gesto de solidariedade e conscientização. Eu participo desde a primeira na organização, porque eu luto pela informação. Eu acredito que só informando a população é que a gente pode mostrar que o autismo não é uma doença, é apenas um transtorno que pode ser, sim, conviver dentro da nossa sociedade. Por isso que todos os anos eu luto pela essa caminhada, para que ela possa acontecer, porque só assim a gente consegue desmistificar o preconceito que existe na nossa sociedade, porque sem a informação, os autistas e as famílias são muito penalizadas. A comunidade, a sociedade como um todo acolhe muito bem, né, esse evento, porque a gente vê a presença aqui de pais, educadores, profissionais de saúde, a gente tem apoio de empresas públicas e privadas, né, juntos, buscando respeito, menos preconceito, mais conhecimento, e assim a gente vai ter mais respeito e mais humanização para essas crianças. A caminhada teve início às 17 horas, partindo da Praça Silva Neto, e contou com a presença de autoridades locais, profissionais da saúde, familiares de autistas e membros da comunidade em geral. O percurso foi marcado por momentos de emoção e reflexão, com os participantes exibindo cartazes e faixas, com mensagens de apoio e informação sobre o autismo. Durante o trajeto foram realizadas diversas atividades educativas, como palestras e distribuição de materiais informativos, com o objetivo de conscientizar a população sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com autismo e promover a inclusão e o respeito. A nossa caminhada ela trouxe mais uma vez, né, a importância da conscientização pelo autista. Essa caminhada ela não deixa de promover respeito, né, pela diversidade, e esses autistas a gente sabe que eles ainda passam por muitas dificuldades, e uma das grandes dificuldades deles é o diagnóstico, né, que muitas vezes muitas mães não têm condição de fazer esse diagnóstico, então atrapalha um pouco no desenvolvimento dessas crianças. Então essa caminhada ela veio como apoio, e a Adega Guimarães não podia deixar de apoiar o estúdio, e eu só tenho a agradecer de novo pelo convite e também parabenizar a Clínica Lúdica, todos os apoiadores, porque nós precisamos estar apoiando, precisamos como sociedade estar abraçando esses projetos, porque faz de uma sociedade mais inclusiva e mais acolhedora. É um momento de muita alegria, onde eu só tenho a parabenizar a Clínica Lúdica por essa iniciativa, com todo o apoio da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura, através do nosso prefeito Edivan Brandão, onde tudo que é pedido como apoio é solicitado, porque nós também abraçamos essa causa. E a importância do autismo, ela reside na valorização da neurodiversidade, promovendo a nossa colaboração de mundo, né, e promovendo a inclusão de todas as pessoas. Então a gente só tem a parabenizar por essa grande caminhada, onde temos aqui mães atípicas, outros que só são amigos, parceiros, colaboradores, mas todos inclusos, embutidos na mesma causa. Essas mães, esses pais, eles precisam desse apoio, desse conforto, porque eles realmente precisam. A gente também parabeniza, né, o grupo político, parabeniza o nosso prefeito, né, Edivan Brandão, ele que tem dado apoio total
E aqui o município, as escolas do município, nós temos todo um trabalho voltado para as crianças autistas de Bacabal. Nós temos nossos mediadores que fazem todo esse trabalho junto a essas crianças. Isso é importante. E eu digo assim, parabéns, prefeito, mais uma vez, você valorizando não só toda a cidade, mas esse público que é um público que realmente necessita de um olhar, de um carinho e de um olhar cheio de amor. Para a doutora Andréia Furtado, presidente da OAB, subseção Bacabal, a caminhada é uma oportunidade única de sensibilizar a sociedade para a importância de acolher e respeitar as diferenças e tornar públicas as leis que garantem os direitos das pessoas com autismo e seus familiares. O autismo, ele requer um cuidado maior também para o cuidador. O cuidador, além do autista, ele tem direito à prioridade nos órgãos públicos e privados. O acompanhante também tem direito à passagem intermunicipal e interestadual também. O seu acompanhante tem direito a 80% do valor da passagem aérea, tem direito a vagas e principalmente na escola. Tem direito a ter uma pessoa fazendo o seu acompanhamento, mas não é qualquer pessoa, é uma pessoa que seja competente para entender, para acompanhar, uma psicopedagoga, e também o direito à saúde, que é essencial, ficar fazendo todo esse acompanhamento. E temos também a lei que fala, da lei do Mion, que fala sobre a identidade, para que a criança seja identificada e possa valer sempre seus direitos. A iniciativa em Bacabal faz parte de uma série de atividades que estão sendo realizadas em todo o mundo para marcar o Dia Mundial do Autismo. A data, criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2007, tem como objetivo aumentar a conscientização sobre o autismo e promover a inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista na sociedade. As pessoas que têm o transtorno, elas não podem ser rotuladas, elas não têm doença, elas apenas são diferentes. E nós, como sociedade, precisamos oferecer um espaço justo e de igualdade, de acolhimento, respeito e inclusão para todas elas. E o Ministério Público é um desses parceiros e nós estamos aqui para apoiar a causa, que não deve se restringir apenas ao dia 2 de abril, mas a todos os dias do ano. E quero já antecipadamente convidar toda a população a participar da segunda conferência Aprendendo sobre o Transtorno do Espectro Autista, que acontecerá com a coordenação do Ministério Público no dia 5 de junho. E nós vamos fazer a divulgação, abrir as inscrições para que tenhamos o maior número de pessoas participando, porque o importante é que todos nós tenhamos a conscientização sobre os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. A caminhada em Bacabal foi encerrada com uma cerimônia na Praça do Bolo, onde os participantes puderam se reunir para compartilhar experiências e reafirmar o compromisso com a inclusão e a igualdade. Na concha acústica da praça foram realizadas várias apresentações com crianças autistas e, em suas falas, os organizadores agradeceram a todos os envolvidos no evento e destacaram a importância da união de esforços para promover uma sociedade mais inclusiva e solidária para todos. Então, como vocês viram, muita gente participando nas ruas de Bacabal, né, nessa caminhada de conscientização sobre o autismo, que é um dos transtornos que está agora sendo muito estudado e muita gente está sendo diagnosticada com esse transtorno. Agora nós vamos conversar com a professora Raíssa Alencar, ela que é pedagoga, né, e desenvolve diversos projetos pedagógicos e fala da importância do pedagogo para a escola e também para outros mercados de trabalho. No nosso quadro da entrevista da semana, nós vamos receber a professora Raíssa Alencar, ela que é pedagoga e exerce a função atualmente de coordenadora pedagógica na Escola Manuel Alves de Abreu, aqui no município de Bacabal. Tem uma vasta experiência na educação, é pesquisadora, tem artigos publicados, enfim, pós-graduada em gestão e supervisão escolar, em docência do ensino superior e neuropsicopedagoga, também faz um trabalho nessa área, né? Raíssa, seja bem-vinda ao Educação em Foco.
Muito obrigada. Pois é, falar de educação é sempre muito bom, né? E agora, a pedagogia, como é que você vê a pedagogia hoje, né? Eu acho que, como é que está... houve uma evolução muito grande no preparo do professor, né? E no lidar também com o aluno através do pedagogo. Isso, justamente. Se a gente for recapitular a história do pedagogo, né, no caso o coordenador pedagógico, ele já vem evoluindo bastante. E hoje se tem uma função, né, bem primordial para esse profissional na educação, porque antes o coordenador pedagógico, ele era visto só como aquele supervisor, aquele que ficava no corredor, né, aquele que colocava o menino para dentro da sala, que fiscalizava. Esse era mais assim o papel desse coordenador pedagógico. E hoje, na atualidade, né, de acordo com a LDB, de acordo com até a própria BNCC, nós temos hoje o papel do coordenador pedagógico como algo crucial dentro de uma instituição. Tá? Silva e Santos, que é um pesquisador, ele vai falar que o coordenador pedagógico, ele é aquele profissional que tem uma função primordial dentro de uma instituição escolar, porque ele é capaz, ele é o responsável de toda a democracia da instituição. Ele é o responsável, né, de organizar democraticamente toda ali a organização da instituição escolar. E Silvio Santos também vai dizer que o coordenador pedagógico, ele tem como eu posso falar? Várias nomenclaturas, né? E algumas pessoas sempre colocam o coordenador pedagógico como aquele que faz tudo. Ele é o faz tudo. E realmente é nesse sentido, porque o Silvio Santos vai dizer que o coordenador pedagógico, ele é o bombril, porque ele faz tudo. Ele é o bombeiro, porque apaga incêndio, o incêndio, né, dos conflitos entre discentes, docentes, família. Ele é aquele que é capaz realmente de organizar ali, por exemplo, um evento. Quem é que organiza? O coordenador pedagógico. E às vezes o coordenador pedagógico é até o promotor de eventos. Aí ele tem que saber decorar, ele tem que organizar ali todo o contexto para realizar aquela ação daquele projeto na escola. Por isso que Silvio Santos vai dizer que esse coordenador pedagógico é aquele multifuncional. Agora, essa função vamos chamar hoje de multimídia, né? O coordenador pensa como se fosse o professor, aí ao mesmo tempo tem que pensar como se fosse o aluno, ao mesmo tempo tem que pensar na família. Como é que vocês veem isso aí? Quais os desafios que o coordenador pedagógico tem agora em pleno século XXI? Os desafios são imensos, como eu acabei de colocar, que o coordenador pedagógico, ele exerce essa função na escola e às vezes acaba fazendo muito mais daquilo que era a função dele, porque a gente tem que entender que a principal função do coordenador pedagógico é o quê? É focar no ensino e aprendizado do aluno. Então o foco é o aluno. Aí vem os professores, porque o coordenador pedagógico, ele é responsável pela formação dos professores, né? A formação continuada dos professores e o acompanhamento com a família. Então, o desafio maior que nós temos na atualidade é justamente organizar tudo aquilo que tem que ser feito para não perdermos o foco, que é o ensino e aprendizado do aluno, porque às vezes o próprio coordenador pedagógico faz várias funções dentro da escola, às vezes ele tem que fazer até coisas da secretaria, coisas da gestão, às vezes ele tem que resolver conflitos internos entre funcionários e acaba perdendo o foco do papel do coordenador pedagógico, tá? E nós temos aí um desafio muito grande, que são os alunos que estão aí trazendo todo esse aparato de tecnologia. Então, às vezes, eles focam muito em ficar no celular,
né? Em ficar ali distraído na hora da aula do professor. O comportamento também do aluno é um desafio muito grande. Tem muito aluno indisciplinar, né? Que não corresponde ali à expectativa do professor. É imperativo, é mesmo assim, bem bagunceiro. Então, o coordenador pedagógico ele tem que estar ali para mediar esses conflitos que existem dentro da escola e principalmente no chão de sala de aula. Agora, esses problemas, às vezes, podem ser resolvidos com uma pedagogia de projetos. Como é que a senhora vê a questão dos projetos realizados nas escolas? Isso mesmo, justamente porque entra aí as ações de projetos na escola. Então, o exemplo que nós temos na nossa escola, nós trabalhamos muito a questão do bullying. Certo. Inclusive, semana passada, nós recebemos a visita, né, de umas profissionais desta área. Que o que elas fizeram? Elas fizeram uma roda de conversa que chama mediação de conflitos. E realizaram ali com eles uma roda de conversa, um momento dinâmico entre eles, para estar ali naquela sala de aula específica, realizando um momento para que os alunos pudessem se expressar e ali realizasse uma vivência, uma experiência. Então, nós temos parceria com essas pessoas, né, que são do Conselho Tutelar, que inclusive... Se eu não me engano, eu esqueci o nome dela, mas Ciane. Mas são as pessoas que trabalham nessa área. Sim. E nós temos parceria com o Meio Ambiente, Secretaria do Meio Ambiente, que inclusive vocês foram lá gravar o Dia Mundial da Água. Nós estávamos com o Fontineles, que é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, Projeto da Água. Nós temos parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a UBS, próxima lá do bairro da Areia, na pessoa da Suzy, né, que é a gestora de lá. Então, quando é ação de saúde, nós recorremos à UBS mais próxima e eles vão fazer vacina, e eles vão fazer palestras. Nós temos também parceria com a Secretaria da Mulher. Já tivemos palestra com elas lá em relação aos direitos das mulheres, porque nós também temos que focar com a família do aluno, trazer essa família do aluno para mais próximo da escola. E assim são com outras secretarias também. Então, José Casanova, o que é que a gente faz? A gente traz esses projetos para dentro da escola para solucionar os problemas, né? Os problemas que os professores trazem para a coordenação pedagógica, para a gestão, os problemas que acontecem ali interno dentro da escola, a gente tenta solucionar através dos projetos. Agora, professora, vamos falar de um assunto que não tem a ver com coordenação pedagógica também, a questão da avaliação, né? Ou seja, o sistema nacional de ensino brasileiro cobra muito do aluno, com várias provinhas ao longo do ano, né? Será que não existe que a escola está avaliando diferente do que o sistema pede? O que está acontecendo que os índices às vezes não são alcançados? E justamente o coordenador pedagógico, ele tem essa função de acompanhar essas avaliações. Então, na rede municipal de ensino, nós temos 2 tipos de avaliações. São as avaliações externas, que são aquelas nas quais os alunos fazem as provas, avaliações pelo nível estadual, no caso CEAMA, e pelo nível nacional, que é no caso as provas do SAEB. E nós temos as avaliações internas, que são as próprias da escola, do decorrer do ano letivo. Avaliações do primeiro período, segundo período, terceiro período, né? Essas são internas e a própria escola que realiza e avalia. E essas outras externas, elas são primordial para o avanço da escola e para o avanço da educação do próprio município. Exemplo, as provas do CEAMA, que são alunos de 2º ano dos anos iniciais, 5º ano dos anos finais e o 9º ano dos anos finais também. No caso, tem o 3º ano do ensino médio, mas não comporta, né, a nós. São avaliações de suma importância, porque vão avaliar o aluno, mas também estão avaliando o ensino do município.
Então, o nosso foco é que todos os alunos participem, que no dia dessa prova não falte nenhum aluno, né? Porque nós sabemos o quanto é importante. E a gente passa essa informação para os alunos e para os pais dos alunos. A primeira prova que sempre acontece agora no período de março é a diagnóstica, né? Vai diagnosticar ali como que está o desempenho do aluno. E lá para o meio do outro período, né? Vai ter a outra prova do SEAMA de novo, que já é a avaliação mesmo, avaliativa, que temos duas formas de avaliação. Então, essas avaliações são muito importantes, tá? Para o desempenho do aluno. Inclusive, nós temos alunos do 9º ano que já passam direto para o IEMA, para o IFMA, até para as outras instituições particulares, como o SESI, né? Nós tivemos nossos alunos que passaram para o SESI, nós também tivemos alunos que passaram para o Colégio Militar. Então, toda a estrutura de avaliação, ela é repensada e ela é também avaliada, porque o aluno não faz a avaliação só por fazer. Ele faz, mas também o professor tem que dar o retorno para ele. Bom, professora, se a gente fosse falar de educação aqui, a gente passaria o dia todinho, não daria tempo, tem muita pergunta para lhe fazer. Mas a gente queria, para a gente concluir a nossa entrevista, muita gente está vendo aqui e sonha um dia entrar na pedagogia. O que você diria para esses jovens que estão entrando na universidade agora, que optaram pelo curso de pedagogia? O que é que espera esses jovens? Eu falo por experiência própria que é uma área de bastante crescimento. Então, quando eu fiz o meu curso de pedagogia pela UEMA, eu fui compreendendo o quanto que o pedagogo, ele tem uma bastante assim, área a ser desempenhada. Porque o pedagogo, José Casanova, ele pode estar na escola, certo. No meu caso, ou sendo professora, ou sendo coordenadora pedagógica. Ele pode estar no hospital também, porque no hospital, na área da saúde, também tem espaço para o pedagogo, certo? E ele pode estar também exercendo o seu papel até mesmo no presídio, como eu tenho colegas que são coordenadores lá no presídio de Piratininga, professores, coordenadores que exercem essa função, né, no presidial, que é um trabalho muito importante, eu particularmente admiro muito, e a gente vai entender que ele tem uma vasta área a ser trabalhada. E você que está cursando o curso de pedagogia, continue, persevere, porque você vai ter espaço sim no mercado de trabalho. Há uma dica que eu deixo, é que não fique somente na graduação. Certo. Procure fazer uma especialização. Eu já fiz aqui várias especializações, mas já estou entrando em outra. Eu já quero começar o mestrado também. E assim, o profissional da educação, ele não para de estudar. Ele é aquele profissional que sempre tem que estar estudando. Inclusive, ele também precisa ser pesquisador. Certo. Aí, nesse sentido, eu já publiquei alguns artigos no CONEDU, que foi o Congresso Nacional de Educação. Inclusive, como eu estava comentando com você antes, que era falando a respeito do coordenador pedagógico. O tema era o coordenador pedagógico como agente facilitador no processo de inclusão no ensino regular. E foi aprovado, lá foi em Alagoas, né? Maceió a gente apresentou, ganhamos certificado. Então, assim, o coordenador pedagógico, o profissional de pedagogia, pode ser o professor, pode ser o supervisor, pode ser o coordenador pedagógico, pode ser o gestor. Ele sempre vai ter um espaço muito amplo, né, para desenvolver o seu trabalho. Então, Raíssa, a gente queria lhe agradecer pela entrevista e deixar você à vontade para fazer suas considerações finais e dar uma mensagem para o povo maranhense. Certo, de já eu quero agradecer ao convite por falar de educação, porque eu sou aquela profissional apaixonada por educação e assim faço meu trabalho mesmo com desempenho, né?
amor. E, inclusive, teve um prêmio líder aqui de Bacabal, e aí eu coloquei meu nome lá e foi no Instagram. E aí várias pessoas votaram no meu nome e acabei ganhando esse prêmio líder. Gente, fui receber, foi muito bom. Prêmio líder de melhor coordenadora pedagógico. E assim, fiquei muito feliz pelas pessoas que votaram em mim. Foi em novembro isso que aconteceu. E sou muito grata a Deus por me proporcionar estar trabalhando nessa função. Agradeço a todas as pessoas que me ajudaram a chegar onde eu estou, porque eu já fui mediadora, já fui professora e agora estou nessa função de coordenação pedagógica. Com muito zelo, carinho. Agradeço a todos da minha escola Manuel Alves de Abreu, a minha gestora, porque o coordenador pedagógico sem a gestão escolar, sem o gestor, também não faz muita coisa. O coordenador pedagógico ele tem que estar ao lado do seu gestor, porque ambos ali estão para desenvolver um trabalho de sucesso na escola. Aos meus professores, que são professores excelentes de antemão, professores de ouro mesmo, aos alunos, porque sem os alunos nós não temos trabalho, né? Aos pais dos alunos, a toda a família, a CEMED, na pessoa da Rosil, da Patrícia Teles, toda aquela equipe da CEMED, que são pessoas maravilhosas, né? E a gente não pode deixar de agradecer também ao nosso gestor maior, que é o prefeito, que nos proporciona estar ali no chão da escola e cargo de confiança, porque confia a nós a educação das crianças do município de Bacabal. Então é uma missão muito grande, uma missão muito árdua, mas de uma responsabilidade de excelência. Até porque nós temos aí muitos índices bons na educação do município, mas uma educação boa, de qualidade, se faz através de uma gestão de excelência. Então, eu agradeço de modo particular, né? A minha família também, que são meus alicerces, minha mãe, meu pai, minha avó, que é a dona Nenê, muito obrigado por tudo. E ao meu esposo, meus filhos, e enfim, agradeço a Deus por estar exercendo essa função que eu tanto amo, que é a coordenação pedagógica. Então nós conversamos com a professora Raíssa Alencar, ela que é pedagoga, coordenadora pedagógica da Escola Manuel Alves de Abreu, no município de Bacabal. Muito obrigado pela entrevista. E esse foi o nosso programa Educação em Foco, um jeito novo de fazer jornalismo para transformar a sociedade. Então, agora nós vamos para o nosso quadro Carreiras e Profissões, que é apresentado pela Rosivan Dias. E ela vai conversar com o professor Matheus Fernandes, que vai falar da importância da oratória, não só para os professores, mas para todas as profissões de um modo geral. Olá, seja muito bem-vindo ao quadro Carreiras e Profissões. E para quem está em casa, curioso para saber qual é a temática de hoje, nós estamos aqui recebendo ele que é especialista em Linguística pela Faculdade Única de Minas Gerais. Ele é formado em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão. Eu estou falando de Matheus Fernandes, que também é um grande orador. Matheus, seja muito bem-vindo ao quadro Carreiras e Profissões. Obrigado, eu que agradeço pelo convite que nos traz um tema tão importante quanto a oratória, principalmente nos dias de hoje, onde a gente precisa, e essa habilidade é necessária para tanto a nossa vida pessoal quanto profissional. Exatamente, é uma habilidade, professor, essencial na carreira, como o senhor falou, na carreira pessoal e profissional, e ainda existe muita resistência sobre como aprender o domínio, né, sobre a oratória. Mas antes de a gente falar sobre a oratória, eu queria saber como nasceu a oratória, como foi essa conexão, né, na sua carreira profissional, pessoal, e tornou ali um orador. Ela veio de maneira bem espontânea. Ela começa a surgir já na faculdade ainda, durante as minhas apresentações, e os meus colegas sempre diziam que eu apresentava muito bem. Então eu começo a entrar em alguns projetos voltados para a comunicação e por conta disso eu começo a ter interesse nessa questão comunicativa, que é quando eu começo a buscar
alguns cursos voltados para a área de oratória e a desenvolver essa habilidade que tantas pessoas já diziam que eu tinha essa facilidade em me expressar em público. Então, deu aquilo na cabeça, então corri atrás. Nasceu assim pela habilidade, pelo interesse. Quando o senhor falou em cursos básicos, o senhor começou ali naqueles cursos bem básicos mesmo, e aí se descobriu como um especialista na área, foi isso? Sim, comecei a pesquisar de forma geral na internet sobre oratória, comunicação, vi alguns livros, só que oratória, para você praticá-la de forma eficiente, você tem que estar presente diante de um público, diante de um palco. Então, muito melhor a prática em si do que a própria leitura de um livro sobre oratória. Perfeito. Professor, mas ainda existe, quando você falou em público, existe ainda um medo, né? As pesquisas apontam que o medo de estar à frente de um público, falar ao público, ainda é muito grande, ele supera outros medos. E eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como enfrentar o medo diante de uma plateia? Essa é a questão, é enfrentar. O que eu sempre digo para os meus alunos nos cursos de oratória é que a gente nunca, em hipótese alguma, vai eliminar o nosso medo. Nosso medo, inclusive, ele é um fator, às vezes, determinante para a nossa própria sobrevivência. Então, não tem como eu eliminar isso. Eu tenho como controlar esse medo e eu vou controlar tendo a coragem, tendo o primeiro passo, que é encarar o público. Mas quando eu falo sobre público, eu não estou inicialmente falando sobre uma plateia de 50, 100 pessoas. Não, pode ser pessoas da tua família, pessoas da própria faculdade. Então a gente vai começando aos poucos, dando esses passos iniciais, para ir depois se familiarizando e enfrentando desafios maiores. É um exercício diário. Quando você fala em desafios, isso também ele pode ser um fator inibidor quando você está ali diante de uma necessidade de entrar no mercado de trabalho e falar até de você mesmo, sobre as suas habilidades, sobre as suas competências. Isso pode causar ali um impasse diante de uma oportunidade, professor? Com certeza. Falando na questão do mercado de trabalho, por exemplo, já trazendo isso para a nossa realidade, a gente vê que a comunicação ela é um fator determinante, o primeiro fator determinante para algo bem sucedido ou para um fracasso. Não importa se eu tenho uma vaga, por exemplo, de um alto escalão, como um simples trabalho também, como, por exemplo, eu preciso de um emprego no Lava Jato, por exemplo. A primeira qualificação que vai te pedir é que tu tenha uma boa comunicação. Saiba se relacionar com as pessoas e se expressar bem. Então, quando eu desenvolvo essa habilidade, a oratória é uma habilidade, não é um dom que você já nasce sabendo, é algo que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida, você, com certeza, como 1 mais 1 são 2, que você vai se destacar no seu mercado de trabalho. Agora, quando você deixa aquele seu medo lhe dominar, também como 1 mais 1 são 2, ele vai te prejudicar, aquela tua insegurança, e você vai perder muita oportunidade. A comunicação, professor, hoje ela estuda-se ainda que ela vai além de uma boa comunicação na fala, mas ela precisa também estar alinhada a outros aspectos. Você poderia nos ajudar aí? Sim. Quanto a isso? Quando a gente fala sobre oratória, normalmente as pessoas pensam, por exemplo, só apenas como eu falar de forma difícil, complexa, palavras diferentes, mas é a coisa mais simples do mundo, porque a oratória é só você expressar a sua ideia, o seu pensamento de uma maneira convincente, de uma maneira clara e única. Então, quando nós entramos dentro desse processo de comunicação, além da nossa fala, a gente também tem alguns outros fatores. E o primeiro, no caso, antes de você quer abrir a boca, sabe o que comunica para as pessoas? A sua apresentação pessoal, a sua vestimenta, seus acessórios. E depois elas começam a notar a forma como você fala. Ela começa a notar a sua postura, a sua entonação, os seus gestos, por exemplo. A gente está conversando aqui e em momento algum a gente está com as mãos paradas, porque também a gesticulação é um fator determinante para a nossa comunicação. Professor, você falou vários fatores importantes e eu queria que o senhor nos ajudasse. Vamos fazer então o seguinte,
Sim. Vamos fazer umas orientações de que ainda não teve esse contato com a oratória. Primeiro passo, quais são as dicas, os benefícios. Vamos nos ajudar aqui o pessoal de casa? O primeiro passo, como eu já havia dito, é que, novamente, você não perde o medo de falar em público. Você controla esse medo. E eu vou controlando esse medo a partir do momento em que eu me desafio constantemente para situações em que eu preciso falar. Pode ser na sua faculdade, pode ser numa reunião de trabalho ou, de fato, em uma apresentação com uma grande plateia. A partir desse primeiro momento em que eu vejo a necessidade, em que eu vejo a importância de encarar esse bicho de 7 cabeças, é o primeiro passo fundamental. O segundo, para você ter uma boa oratória, para você ter uma boa comunicação, é buscar cursos voltados para isso. Só que, novamente, cursos online são importantes para você ter uma base, mas o curso presencial é um fator determinante para isso. Então, eu vou até já colocar algumas dicas gratuitas quanto à questão da oratória. Então, primeiro passo, encare o seu medo, não deixe o seu medo lhe dominar, tenha uma boa apresentação pessoal, ou seja, se vista bem, veja os acessórios que contribuem para a sua imagem profissional. Terceiro passo, sempre busque exercícios também que são voltados para a melhoria, por exemplo, da dicção, que é um fator importantíssimo para você se expressar com clareza e de uma forma que não haja dúvida alguma sobre aquilo que você está falando. E a leitura, professor, você falou muito bem, buscar conhecimento. Eu já ouvi, já li muito a respeito disso, já assisti alguns vídeos a respeito. A leitura, quando você lê um livro, quando você busca um texto, dá uma dica aí de como fazer essa leitura em casa, para você ir treinando. A questão da leitura ela é muito importante, tanto para uma questão de desenvolvimento pessoal, obviamente, quanto também para uma expansão do seu vocabulário. Então, quanto mais eu leio, mais palavras eu conheço. Essas palavras eu posso utilizar durante as minhas apresentações, de acordo também com cada necessidade, cada contexto. Então, primeira coisa, sempre busque ler. Não importa qual livro que você estiver lendo no momento, mas o importante é que já tenha essa prática de leitura. E a outra coisa é que durante a leitura é sempre interessante a gente saber como a gente está pronunciando algumas palavras. Então a leitura em voz alta também é um dos exercícios que a gente pode praticar para melhorar a nossa comunicação, a pronúncia das palavras, colocando ênfase também em algumas vogais, em algumas consoantes, e assim a gente vai melhorando e produzindo essa articulação para, a longo prazo, você estiver falando perfeitamente. Professor, e algo que as pessoas procuram muito na oratória é para perder os vícios. Sim. Questão de vício, principalmente os vícios de linguagem. Dê alguns exemplos, professor. Posso estar falando, sobre oratória, e daí eu posso estar falando sobre a comunicação, a importância dela, E a gente sabe que a oratória, é muito importante. Veja que eu já coloquei alguns nés aqui e não ficou muito legal a minha fala. Então, quanto mais vício de oratória, de comunicação, eu coloco, mais a minha comunicação, mais a minha fala pode às vezes ser prejudicial. Pessoas utilizam muito 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 prolongamento também de vogal como i, Então, quanto mais consciência daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou verbalizando eu tenho, melhor e mais fácil eu posso evitar esses vícios de linguagem. Obviamente eu não vou evitar os vícios de linguagem, eu não vou eliminá-los da noite para o dia. Isso é um processo que vai durar um certo tempo, vai de indivíduo para indivíduo. Perfeito. Professor, percebemos da importância da comunicação, da oratória, como o senhor falou, a prática. O SENAC ele vem realizando há alguns anos o curso de oratória básica. Inclusive, ele está em processo com o curso de oratória básica. E nós agora vamos para a oratória avançada. O que um aluno, o que ele vai encontrar no curso de oratória, tanto na oratória básica quanto na oratória avançada? O curso de oratória básica, como o próprio nome sugere, ele é uma porta de introdução para você entrar nesse mundo da comunicação.
Então, a partir do momento em que o aluno ele entra, logo no primeiro dia, a gente já começa a fazer algumas avaliações daquilo que ele tem de pontos positivos e que ele vai melhorar, potencializar esses aspectos, como também alguns vícios, como por exemplo os vícios de linguagem e vícios também corporais que ele deve eliminar. Então, até mesmo o meu corpo, ele pode ter vícios que eu devo evitar, como por exemplo eu ficar mexendo demais no cabelo, durante uma apresentação eu ficar mexendo demais na minha roupa, balançando muito o meu corpo. Então a gente já pega todo esse panorama para que ele tenha consciência daquilo que ele deve fazer ainda, melhorar, e daquilo que ele deve evitar gradualmente. Então, nos cursos de oratória, por exemplo, básica, ele vai saber como melhorar a postura dele, melhorar os gestos, a questão do olhar também direcionado ao público, a entonação de voz vão ser fatores importantíssimos. Agora a gente vai ter, durante esse mês, o curso também de oratória avançada. Embora o nome seja avançada, mas também nós vemos muitos pontos que são trabalhados na oratória básica. Então, às vezes, as pessoas têm esse certo receio em fazer o curso de oratória avançada porque não fizeram o básico, mas dentro do básico nós também trabalhamos pontos que foram vistos no oratória normal, na porta de introdução a isso. Então a gente já vai saber como se portar ainda melhor, principalmente em entrevistas de emprego, a ter uma linguagem mais persuasiva, a saber como se comportar diante das câmeras, a saber como fazer também uma leitura em público, porque também uma leitura em público não é algo tão simples assim. Bom, professor, eu quero te agradecer muito por estar conosco nesse quadro, Carreiras e Profissões. Como eu havia prometido, é um quadro onde vai tratar muitos aspectos na área do profissionalismo, e a oratória ela é fundamental para que você alcance espaços importantes e revele ali o seu talento. Professor, muito obrigada. Esteja sempre conosco. E antes de finalizar o nosso programa, nosso quadro, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final relacionada a tudo aquilo que nós conversamos hoje. A mensagem que eu deixo final é o seguinte: se você sabe que você tem medo de falar em público, se você sabe dessa sua necessidade, se você passou por algum momento ou vai passar por algum momento em que você sabe que pode dar um branco, as mãos começarem a suar, dá aquele nervosismo, encare a situação da mesma maneira. Não deixe as suas ansiedades, não deixe o seu medo, a insegurança falar mais alto por você. E você começa a aprender isso a partir do momento em que você tem uma consciência e a partir do momento em que você busca essa melhoria. E nós estamos aqui para ajudá-los a enfrentar esse medo de falar em público e a despertar o orador que vive em cada um de nós. Você acabou de assistir mais um quadro Carreiras e Profissões e você percebeu a importância da oratória, da comunicação, tanto na carreira pessoal quanto profissional, e você sabia que a comunicação é uma das marcas formativas da instituição SENAC? Daí a importância de você se preparar para o mercado de trabalho. E no próximo quadro nós vamos falar sobre a importância da comunicação, do comportamento diante das necessidades na carreira profissional. Não perca o próximo quadro e eu te espero até lá. Parabéns a Rosivana, por mais esse quadro Carreiras e Profissões. Nós chegamos ao final do nosso programa Educação em Foco Maranhão, mas voltamos no próximo sábado com muitas novidades para vocês. Até sábado.